Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física e agora nós vamos falar sobre a parte da força de tração. Exatamente galera, tração, mas também pode ser chamado de tensora. Bom, nesse caso gente, a força de tração ela vai ser uma força que vai ser transmitida através de um fio, de uma corda, tá? De um barbante, desde que ele não estique. Por quê? Porque você vai ver daqui a pouco que nós vamos ter a força elástica. Tá? Então, no caso aqui da força de tração, vamos fazer o seguinte. Você já aprendeu que nas leis de Newton, o que nós temos? Bom, nós temos o seguinte, que para um corpo poder se movimentar, é necessário que sobre ele venha agir o quê? Uma força, né? Seja ela de contato, seja ela de campo. Então, nesse caso, a força de tração é uma força de contato. Isso porque imagina que nós temos uma caixa extremamente pesada, mas para movimentá-la, nós colocamos aqui, ó, um fio. E esse fio vai fazer justamente uma força de tração para puxar justamente essa nossa caixa, tirando ela desse estado de inércia, que nesse caso seria de repouso, para colocá-la em movimento. Bom, mas você aprendeu na aula passada que uma das primeiras coisas que você sempre vai fazer é decompor as forças que agem sobre o corpo através de vetores. Bom, você percebe que essa bolinha aqui sempre vai indicar o centro, né, do corpo. Então, nós vamos ter verticalmente para baixo a força o quê? Peso, certo? Nós vamos ter horizontalmente, olha aqui, verticalmente nós vamos ter a força normal. Isso lembra porque a força normal ela é o quê? Ela é perpendicular ao plano, né? Então, nós vamos colocar aqui, olha, formando o ângulo 90 graus. E claro, agora sim, horizontalmente, nós temos a força de tração. Bom, lembrando que na aula passada nós vimos que nesse caso peso e normal elas vão compor aqui, né? Vão estar em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que o peso tem o mesmo valor da normal ou que a normal tem sua resultante igual ao peso. Isso quer dizer que ambos podem ser calculados pegando massa e gravidade. Mas um outro detalhe é porque nesse caso, lembrando, peso e normal aqui, elas não se cancelam, e sim se equilibram, viu gente? E para essa nossa decomposição, é só você lembrar uma coisa. Por que você precisa decompor esses vetores? Para justamente ver qual deles está fazendo com que, nesse caso, o corpo se movimente. Nesse caso, é justamente a força de tração transmitida por um fio. Então agora tu já começa a perceber aqui que nós podemos ter algumas aplicações da força de tração. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, um primeiro caso, tá? Vamos colocar aqui um te liga aí, tá bom? No caso, vamos imaginar então, gente, que nós temos, por exemplo, um chão qualquer aqui, né, um solo, e vamos imaginar que nós temos assim, ó, dois corpos de massas diferentes, tá? Presos, por exemplo, por um fio. Tudo bem? E nesse caso, vamos supor que bem aqui exista uma corda que está fazendo uma força puxando também, tá? Ou está sendo apenas feita uma força puxando a caixa A, trazendo a caixinha B. Primeira coisa que você vai fazer, logo, claro, é fazer isso aqui, ó. Nós temos aqui o peso da caixinha B, nós temos agora o peso da caixinha A, nós vamos ter aqui, olha, normal da caixinha B e nós vamos ter a força normal da caixinha A. Bom, mas você que é uma pessoa esperta já verificou que já que nós temos um fio aqui, gente, nós podemos ter desse lado tração e tração. Tá? A tração que o bloquinho A faz sobre B e que o B faz sobre o A. Bom, e aí nós vamos fazer o seguinte, galera, olha lá. Nós vamos ter aqui uma equação bem simples, porque a primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte, que a aceleração desse sistema, vamos colocar aqui, ó, a aceleração, tanto faz, do bloquinho A, ela vai ser igual à aceleração do bloquinho B. Por quê, galera? Porque eles são unidos aqui. O A está puxando o B, assim como o B está puxando o A, mas de repente eles estão indo para a direita. E aí nós vamos fazer aqui rapidamente um sistema utilizando a segunda lei de Newton. Vamos colocar aqui, ó.
E aí, nesse ponto, você já começa a entender como essas aplicações vão se dar ao longo das suas soluções dentro do teu estudo de física. Por exemplo, vamos pegar aqui e fazer uma equação para o bloquinho A. Lembrando, claro, que a segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre o corpo é igual a quem, gente? Massa vezes quem? A aceleração, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha. Força que está puxando o bloquinho A, só que eu tenho essa força e tenho uma oposta aqui, que é justamente a tração de A sobre o bloquinho B. Isso vai dar para a gente uma resultante que é proporcional à massa do bloquinho A vezes a sua aceleração. Beleza? Isso aqui para a gente, olha, F menos tração de AB é a força resultante. Agora nós vamos justamente para o bloquinho B. O bloquinho B ele vai se movimentar porque existe uma atração que o B está fazendo no A. Então, vou ter uma atração de A em B. Nesse caso, você percebe que não existe uma força no sentido oposto a essa tração. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter apenas, tá, a massa justamente do bloquinho B multiplicado pela sua aceleração. E aí, é agora que vem o nosso pulo do gato. Como? Na hora que nós formos somar, você vai perceber bem que, olha, tá, que pela terceira lei de Newton, vamos colocar aqui, ó, terceira lei de Newton, ação e reação. Isso quer dizer o quê? Que a tração que o bloquinho A faz no B é o mesmo que a tração do bloquinho B faz aonde? No A. E aí, nesse caso, esses dois amiguinhos aqui, matematicamente, são simétricos. Têm o mesmo valor, mas com sinais diferentes. Olha, esse é negativo e esse é positivo. Então, nós podemos aqui, ó, cortá-lo na hora da nossa soma. E aí, nós vamos ter, ao somar, a força que está puxando os blocos, certo? Vai ser justamente aqui, ó, igual a quem? A massa do bloco A mais a massa do bloco B. Nós vamos somar essas massas, uma vez que vai dar a intenção que, nesse caso, eles são um único corpo, multiplicado pela aceleração. Olha só que beleza, gente. Chegamos novamente à segunda lei de Newton. E aí tu pode me perguntar assim mesmo, Michael, mas olha só, se eu vou somar, não era para ser 2 vezes a aceleração? Não, galera. Por quê? Porque a aceleração do bloquinho A será a mesma do bloquinho B, como nós acabamos de colocar bem aqui, ó, tá? Nessa observação. Tranquilo? Bom, e aí tu já começa a perceber que a primeira coisa que você vai encontrar em questões que tenham corpos presos através de corda, e nesse caso um vai movimentar, é lembrar que a aceleração do primeiro corpo será igual ao do segundo, e se nós tivéssemos um terceiro também. E, aproveitando, se nós tivéssemos um terceiro corpo, essa equação ficaria como? A força que faz o corpo se movimentar é igual à soma das 3 massas multiplicado pela sua aceleração. Um outro detalhe, gente, muito importante, é que força e aceleração, vamos colocar assim, ó. Vamos só voltar aqui porque ficou assim, ó. A força, tá? E também a grandeza, a aceleração, vou colocar logo assim. Força e aceleração, tá? A força e a aceleração estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido, tá bom? Isso é muito importante você lembrar. Por quê? Porque mais para frente isso vai ser importante para a gente aí no nosso estudo, tá? Dentro da dinâmica, tá? Na mesma direção e sentido. Vou acabar de escrever aqui. Bom, e um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um teto, tá? Vamos fazer assim. E eu tenho isso, um corpo, como se fosse um lustre, preso, por exemplo, em um fio. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é justamente decompor a força. Nós teremos quem aqui para baixo? Perfeito, o peso. E no sentido oposto nós teremos quem? A força de tração. Bom, e aí você vai perceber que também a tração, assim como a normal, nesse caso vai estar em equilíbrio com o peso. Logo, nós vamos ter que a tração tem a sua resultante igual à da força-peso. Nesse caso,
nós vamos ter aqui, ó, que a tração nesse exemplo pode ser também calculada pegando massa e gravidade. Então você percebe que tração e normal, elas geralmente vão ser resultante de outras forças. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque nesse caso, como se fosse um lustre ou qualquer outro corpo preso, a tração passa a ser justamente a resultante, nesse caso do peso, mas poderia ser de uma força centrípeta, que a gente vai ver mais para frente. Bom, e aí, espero ter tirado essas tuas dúvidas no começo de estudo de dinâmica, e vale ressaltar, viu, gente, que tudo isso que a gente está colocando aqui vai ajudar você nas soluções. A gente vai ter aula só com solução de questão, e aí nós estamos dando primeiro aí a base para você. Tudo bem? Lembrando que a unidade que você vai trabalhar aqui de tração, já que tração é uma força, justamente é em Newton, galera. E vale lembrar que essa cordinha, ela não pode fazer o que? Ela não pode esticar. Se ela esticar, é força elástica. Isso é um outro papo de uma outra aula. E aí, nós vamos seguir em frente. Tudo bem? Eu sou Michael Loureiro e te aguardo na próxima aula.